desde o começo da década de 40, já está gravando? Já está gravando. Desde o começo da década de 40, aqui em São Paulo, vários artistas começaram a desenvolver, independentemente, formas diversas de realismo fantástico. O primeiro caso desse gênero se relaciona com a obra de Teresa D'Amico, uma artista que tinha vivido vários anos nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil e se inspirou então de temas da Bahia, do candomblé e tal, para iniciar uma forma de trabalho de arte fantástica, tanto como desenhos, como objetos, como colagens, etc. Né? Por outro lado, outra manifestação bem diferente foi a de Aguilar, né? E o movimento do caos que o escritor Henrique Jorge Malta tinha começado. Né? E o Aguilar foi quem desenvolveu mais essa tendência, e aí nós temos um tipo de realismo fantástico que foi muito ligado também com coisas políticas. E esse tipo de desenvolvimento do realismo fantástico é muito interessante, porque corresponde ao que está ocorrendo em outras regiões da América Latina, principalmente sob forma literária. Né? Aliás, aqui em São Paulo também, quem desenvolveu isso, também posteriormente, mas também em ligação com Aguilar e com Malta, foi José Agripino de Paula, cujo livro Panamérica é certamente uma das obras mais importantes da literatura brasileira da década de 60. E outras pessoas também chegaram, independentemente de Aguilar, a uma arte de realismo fantástico. Por exemplo, temos os trabalhos da Niobe Xandó. Niobe Xandó partiu de formas vegetais. A brasileira, no tempo que ela morava na fazenda, achou aquelas formas interessantes, e isso a levou a uma espécie de arte fantástica, e que depois teve outros desdobramentos interessantes também. Né? E outra personalidade também importante desse movimento foi Lourdes Cedran, que começou aproximadamente por volta de 1965 também a fazer uma arte de tipo fantástico. Se bem que talvez já tivesse alguma manifestação anterior, mas foi provavelmente depois de 1965 que a arte fantástica de Lourdes Cedran logo se manifestou em ligação com visões que pintava, e depois se manifestou muito sob várias formas nos seus desenhos. Agora, uma outra expressão que também pode ser ligada a uma arte fantástica, se encontra na obra do Ricardo Augusto Pinho, que é um dos desenhistas mais interessantes aqui de São Paulo. Também desenvolveu uma outra forma diferente de arte fantástica. E o movimento tem continuado, né? Jovens, podemos citar o caso da Selma Dafri, e também do artista que ultimamente tem tendido para isso, o Savério Castellano. E agora, há também uma arte fantástica de outro tipo, que foi desenvolvida também por Mário Gruber quase desde o começo da década. Também é uma das manifestações mais curiosas, que o Gruber teve sempre muito ligado à pintura europeia do barroco, e sua arte fantástica tem uma ligação muito curiosa com certas manifestações populares do Nordeste brasileiro, que, aliás, parece que ele não conhecia, foi uma coincidência, né? E, enfim, quer dizer, esse movimento tem tomado
formas múltiplas, e outras manifestações que no momento não me ocorrem, mas não houve uma compreensão de que havia uma organicidade nesse movimento todo e que provavelmente acabará sendo a corrente mais vigorosa, talvez, da arte de São Paulo durante toda a década de 60, né? Juntando todas essas manifestações, se vê que foi realmente um momento muito importante, né? Um movimento muito importante. Agora, você poderia perguntar que razões especiais levariam a uma proliferação assim tão considerável de realistas fantásticos aqui no Brasil? É uma pergunta que não é fácil de responder, né? Pode ser uma característica latino-americana, porque se tem manifestado também em outros países da América Latina, principalmente em forma literária. Mas aqui no Brasil parece que a tendência... Houve também algumas manifestações em outros países, em artes plásticas também, mas parece que aqui no Brasil a coisa tem mais vigor na parte da arte plástica. E a que é que se deveria esse fato? É uma coisa... Provavelmente, em parte, deve estar influenciado pelas circunstâncias históricas, né? E, digamos, no movimento do caos de Malta, Aguilar, depois na obra de Agripino, a ligação com os acontecimentos históricos no pós-guerra é evidente. No caso de Aguilar também houve uma ligação muito direta com todos aqueles acontecimentos da década de 60, né? E protesto contra militarismo e outras coisas, né? Mas, por outro lado, se poderia dizer que é uma maneira nova de ver a realidade, né? E que a realidade e que não se baseia, digamos assim, num raciocínio lógico, não é uma forma cartesiana de ver a realidade, mas uma forma diferente, e que utilizaria qualidades intuitivas muito desenvolvidas e, em alguns casos, certamente até qualidades parapsicológicas, né? Agora, por que essa coisa é particularmente vigorosa no Brasil? Não podemos, mas sem dúvida que há muitas razões para crer que, de um modo geral, no povo brasileiro, as qualidades parapsicológicas são mais desenvolvidas, em média, por exemplo, do que num povo europeu, né? Ou mesmo nos Estados Unidos. E isso talvez tenha alguma coisa que ver com influência racial, talvez, né? E são influências não só como africanas também, né? É possível que tudo isso contribua. Ou pode ser que não dependa de nenhuma dessas coisas, mas, ou dependa pouco, digamos, alguma coisa, uma influência deve haver, sem dúvida, né? Mas pode ser que seja uma característica de uma época nova, né? Que nós estaríamos, então, ingressando talvez numa época nitidamente anticartesiana, né? Quer dizer, que toda a época, digamos, que se foi chamado mundo moderno, e começou depois da Renascença, talvez esteja hoje se encerrando e que esteja se abrindo Aliás, alguns já começaram a pressentir isso desde o século passado, né? O próprio Goethe, nas conversas dele com Eckermann, sobre vários assuntos, principalmente sobre literatura, ele dá uma importância muito grande ao que ele chama as personalidades demoníacas. E admirava muito personalidades como Napoleão, como Byron, como outras, que ele considerava a ação de Goethe como demoníaco na arte, e mesmo
caráter fantástico do segundo Fausto mostra que já na própria Europa mesmo estavam surgindo e essas correntes foram se desenvolvendo ao longo do século XIX e depois surgiu com alguns românticos e depois começou a se tornar filosófica também, começou a surgir a ideia de uma filosofia do inconsciente e finalmente no fim do século já veio se entrosar com a psicanálise, depois a psicologia junguiana, depois uma série de outras coisas, né, que foram se sucedendo e que esse movimento também tem uma certa raiz europeia, né? Mas uma raiz europeia não muito tradicional. O próprio Jung mesmo, ele se filiaria a uma tradição europeia da alquimia, uma tradição medieval, né? No caso de Goethe se notaria talvez alguma relação também com coisas medievais, né? Mas realmente aqui na América Latina a coisa parece bem mais rigorosa, e particularmente no Brasil. O que se poderia também dizer, foi uma hipótese que eu fiz num trabalho que escrevi em 1964 para a exposição Propostas, é que hoje em dia os acontecimentos e as mudanças são tão rápidas, se sucedem assim de uma maneira tão imprevista, que é preciso contar muito mais com a imaginação e com a intuição do que com o raciocínio lógico para poder realmente entender a realidade histórica mesmo, né? E talvez então que essa pressão da circunstância obriga os homens a procurarem outras formas de abordagem da realidade, e isso seria uma raiz generalizada do chamado realismo fantástico. Agora, é importante notar que o que nós estamos chamando aqui de realismo fantástico pouco tem a ver com o que se chama de realismo fantástico na Europa, né? E, sobretudo, na arte europeia, que há uma série de manifestações artísticas que, por exemplo, o movimento da Escola de Viena, dos realistas fantásticos de Viena, que é muito importante, né? Mas aí não parece ter muito que ver, né, com esse realismo fantástico da América Latina, principalmente pela sua ligação com fatos políticos e outros que não... Pode ter havido influências políticas, naturalmente, na obra dos realistas fantásticos da Escola Viena da Europa, mas é uma coisa mais indireta, parce que aí, muitas vezes, os fatos políticos intervêm diretamente, né, no contato com elementos fantásticos também, né? Também é que o realismo fantástico latino-americano não parece ter realistas. Houve manifestações aqui na América Latina muito importantes de surrealismo, mas foram em outros lugares, né? Há grandes figuras, como o Mata, como o Lame e outros, né, que são certamente surrealistas. Aqui no Brasil a tradição surrealista foi bastante reduzida, né? Houve algumas figuras, sem dúvida, importantes, mas o atual realismo fantástico não parece ter vindo dessa tradição surrealista. Se vê que há ainda um surrealista muito atuante, né, que tem, nos últimos anos, incluído elementos assim de realismo fantástico. Chegou o japonês? Aí vou ter que ir andando então.